Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou Christian Baeta e hoje aqui eu e Rômulo, tudo bem aí, Rômulo? Tudo ótimo, tudo maravilhoso aí com essas duas lendas aí do futsal, Lavoisier, grande goleiro, e Felipe aí fazendo uma transformação. Bacana, hoje aqui a gente está trazendo para o canal futsal, né? A gente já conversou com muitos gestores de futebol, vôlei, basquete, e hoje a gente vai trazer um pouquinho do cenário do futsal aqui para a galera de casa. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Felipe Drummond, presidente do Magnus Futsal. Prazer aí, Felipe, tudo bem? Prazer, boa tarde, Cristian, boa tarde, Rômulo, boa tarde, meu amigo Lavoisier. Prazer falar com vocês, um prazer falar com o público de vocês. Estou muito feliz de podermos discutir um pouquinho sobre futsal. Obrigado por abrirem as portas para a gente falar sobre futsal. Bacana. E hoje nós também vamos conversar, como vocês já falaram, com Lavoisier Freire, gestor de esporte do Carlos Barbosa e meu parceiro de curso de FGV, né, Lavô? Pois é, Cristian, que prazer enorme, cara, estar aqui novamente falando com você, né? Tivemos outra oportunidade aí, um meeting, né, com muitas pessoas, e fico feliz, né? Uma boa noite, Rômulo, uma boa noite, meu amigo Felipe. Esse cara é um revolucionário aí na gestão aí do futsal, tem nos surpreendido a cada momento, e a gente vai aprendendo sempre, que eu acho que o mais importante desse encontro aqui nada mais é do que a gente compartilhar esse conhecimento todo e aprendermos juntos, né? Então, muito feliz, me sinto muito gratificado pelo convite e falar dessa modalidade tão importante, né, que é o futsal e que eu amo tanto. Bacana, Lavô. Hoje a gente vai, o pessoal de casa aí já pode enviar pergunta, tá aberto, tá? Para vocês enviarem pergunta aí para essas duas feras aí do futsal. Eles vão analisar hoje o cenário do futsal brasileiro, como a modalidade mais praticada no país pode se desenvolver cada vez mais, atraindo público, parceiros. Vamos falar da Liga também, que possui 20 aí times ou franquias, né, inspirados aí no modelo americano, com transmissões, TV por assinatura, stream, conquistas da seleção, ídolos que ajudam e ajudaram a expandir a modalidade, como o grande Manuel Tobias, Falcão, hoje com o Ferrão, no Barcelona, Leozinho, né, Felipe? Perfeito. O que não falta são grandes histórias e grandes jogadores. É verdade. Lembrando o pessoal de casa que a temporada de 2020 segue com seu início suspenso devido à pandemia. E antes de entrar nesse bate-papo com os dois aqui, queria lembrar, hoje eu vi uma notícia bem bacana, a Liga Nacional de Futsal lançou em parceria com a TV N Sport um modelo de pay-per-view, viu, pessoal? Que com jogos de transmissão pela internet, né? O projeto chamado Amigos da LNF tem como objetivo ajudar os times, né, que participam do torneio, né? Uma iniciativa aí bem bacana, parabenizando aí a Liga de Futsal. Para o pessoal de casa saber mais informações aí, é só acessar lá o site da Liga, que tem lá os valores, com 2 pacotes aí. E a confederação, a Liga, na verdade, de futsal aí, desenvolvendo cada vez mais aí o nosso grande futsal. Felipe, a gente sabe que o Magnus aí lançou em parceria com o YouTube, né, um canal Desimpedidos, com o canal Desimpedidos, e o canal Desimpedidos, na verdade, né, é uma série em que o apresentador Fred realiza o sonho de ser jogador profissional, que tem dado o que falar aí, né, bastante audiência, a juventude aí em peso assistindo, só fala aí no Fred nessa nova iniciativa, que o Fred vai jogar com os profissionais, né? Está fazendo já pré-temporada com os profissionais, na hashtag aí para o pessoal de casa, vem para cima, Fred, com 8 episódios, né? Também vocês aí tem um canal, né, do Magnus Futsal no YouTube, né? TV focada aí nos bastidores, fazendo a entrega para os patrocinadores e toda a produção de conteúdo próprio, né? Queria que você contasse um pouquinho de cada dessas novidades aí que o Magnus vem fazendo aí. Legal, legal. Cara, o Vai Pra Cima Fred, né? Surgiu lá em 2018, na realidade, né? Em 2018, quando a gente, na iminência já da aposentadoria do Falcão, nós começamos a desenhar algumas possibilidades e alguns projetos, né? Algumas alternativas para que a gente conseguisse
manter a massificação da nossa comunicação, né? O Falcão, que é uma grande potência midiática, como é que a gente conseguiria continuar comunicando para um grande número de pessoas e principalmente, como é que a gente conseguiria introduzir o futsal para esse público jovem? Eu costumo dizer sempre nos meus bate-papos que hoje o garoto, ele pratica futsal nas escolas, ele pratica futsal na quadra do prédio dele, do condomínio fechado dele, ele utiliza o tênis de futsal, mas ele acredita veemente que ele está jogando futebol com a chuteira do Cristiano Ronaldo ou do Messi. Então ele não sabe quem são os ídolos do futsal, ele não sabe quem são as grandes equipes de futsal, quem são os atletas de futsal. Isso é um problema que cabe a nós, gestores, mudarmos, né? Como é que a gente consegue reconstruir esse cenário? Eu me lembro, na minha infância, lá nos anos 90, início dos anos 90, eu utilizava, e tinha o maior prazer de utilizar o tênis, que era o topper do Douglas, o pênalti do Vander Iacovino, né, que eram da minha geração ali, que assinavam os tênis da pênalti da topper naquela época. E eu utilizei o tênis desses caras. Depois, um pouquinho mais para frente, eu já jogava no Corinthians nas categorias de base. Cara, meu maior desejo era poder jogar com aquele Nike Total Magia, que era o Nike Shox, de futsal, que foi lançado pelo Falcão e pelo Fininho. Então, esse desejo que eu tive quando jovem, quando criança, nós precisamos voltar a introduzir isso na cabeça da molecada. Então, quando a gente tem esse problema, né, quando você detecta um problema, temos que ir atrás das soluções. E qual foi a solução que nós aqui no Magnus encontramos? Foi buscar esse cara aí, que é um fenômeno, que está aparecendo na tela, foi buscar uma parceria com o Fred, com o canal Desimpedidos, para que nós pudéssemos nos comunicar diretamente com esse público que a gente desejava atingir. E ninguém melhor hoje do que o Desimpedidos para falar de esporte no Brasil com a juventude, né? Eles têm mais de 8 milhões de inscritos no canal deles, sendo um público, a faixa etária ali, praticamente a maioria da galera entre 18 e 24 anos, né? Então a gente precisava conversar com esses caras. Foi aí que surge a ideia. O Fred faz o super clássico Desimpedidos lá na Arena Sorocaba, isso no final de 2018. A ação foi super bacana, nós ganhamos o prêmio Máquina do Esporte como melhor ação de marketing digital. Ficou aquele ensejo de que poderíamos fazer algo mais. Começamos a trabalhar em outras ações, pensando como é que a gente poderia vincular a imagem do Fred, a imagem do canal, a imagem do Magnus e a imagem do futsal nesse pacote todo, para que ganhasse corpo, ganhasse volume, fizesse sentido, né? Fizemos a gravação do desafio Fred mais 10, meados de fevereiro, março de 2019. Sucesso, há muito tempo que não tinha uma explosão de audiência no canal deles numa gravação, e foi super legal o nível dos comentários, onde a maioria dos usuários não hesitavam em dizer que, poxa, a galera do futsal é muito humilde, os jogadores de futsal estão se entregando para o desafio, os caras participam de verdade, eles estão dando a vida. Então criou essa humanização procurada hoje pelos principais canais, né, do cara assistir algo e se sentir presente, né, se sentir representado pelos protagonistas. E dali surgiu o insight de fazermos um reality show. A gente falou, poxa, vamos fazer um reality show com o Fred aqui em Sorocaba. A ideia do reality show é quase que utópica, né? Porque você não conseguiria câmeras 24 horas para um atleta. E aí se tornou uma websérie, né? Uma web reality série. Veio a expertise da NWB, que é uma das maiores produtoras de conteúdo digital do Brasil, né? Talvez do mundo. E aí nós transformamos a ideia de um reality na ideia de uma série. O que nós não imaginávamos é que era realmente o sonho do Bruno, né? O Bruno, para quem não sabe, é o nome do Fred. O Fred é um apelido, e era o sonho da vida dele, então ele mergulhou de cabeça nisso. Eu conhecia o Fred bem pouco, assim, em eventos, né? E conhecendo ele no dia a dia, ele é um fenômeno, não é à toa que ele conquista tudo. Muito carismático, né, Felipe? Assim, cara, ele é extremamente carismático, extremamente preparado, extremamente engajado. É um cara que, se tiver que trabalhar 24 horas, ele fica 24 horas produzindo texto. Ele tem um prazer e uma paixão... Ele é jornalista, né? Jornalista de formação. Ele tem um prazer e uma paixão pelo que ele faz, que parece muito o que a gente tem pelo esporte, né? A gente faz tudo isso profissionalmente, mas a gente tem, sim, um amor por isso, a gente mexe com emoções.
E é fantástico trabalhar com um cara assim, né? Um cara que se engaja. Então ele mergulhou de cabeça e a NWB falou, cara, vou levar isso para o YouTube e acho que isso pode se tornar algo muito maior do que nós fazermos essa gravação para o nosso canal, para o canal do Magnus. Vamos tentar vender essa ideia para o YouTube. E aí o YouTube comprou a ideia, se tornou uma série exclusiva do YouTube Originals, né? Já é a série com maior visibilidade do YouTube Originals da América Latina, que obteve os melhores resultados. São quase 30 milhões de telespectadores, já bateu 29 milhões e alguma coisa, sendo que quase 9 milhões e meio de telespectadores únicos. Então, assim, é exorbitante, cara. Para você ter uma ideia, uma Liga Nacional de Futsal, durante uma temporada inteira, ela impacta 40 milhões de pessoas. A gente impactou em 2 meses, né, praticamente, 30 milhões, quase que uma Liga Nacional inteira. Então, é algo assim espetacular, e que eu acho que tem que ficar de lição, Christian. O Lavô sabe que a gente conversa bastante sobre isso, mas eu acho que o principal, isso não foi bom para o Magnus. É claro que para o Magnus está sendo maravilhoso, mas o futsal está sendo apresentado para 30 milhões de jovens, né? Então, essa oportunidade, ela fica para todos. E o que nós temos que fazer agora, quem está à frente do futsal, né, e nós, hoje eu aqui e o Lavoro Barbosa, nós estamos à frente, somos franqueados da Liga Nacional, nós temos que fazer com que esse jovem não se desgarre mais. A gente tem que continuar fomentando a energia desses garotos que se apaixonaram pelo futsal. Isso não pode ser uma paixão de pandemia. Isso tem que se tornar um amor realmente, eles têm que gostar da modalidade, tornarem-se fãs, e aí sim a gente vai conseguir, daqui 1, 2 anos, repercutir o quão importante foi essa série para a modalidade como um todo. Agora, como em si está sendo maravilhoso, né? Nossas mídias sociais cresceram mais de 400%, o YouTube, nosso canal, agora a gente está passando no nosso canal os bastidores da série, então também está tendo uma repercussão maravilhosa. Então, assim, sem dúvida nenhuma que pro Magnus, que está diretamente envolvido com a série, midiaticamente tem sido uma repercussão fantástica. Felipe, eu me atrevo a dizer que não foi só bom para o Magnus, não só bom para a modalidade de futsal, foi bom para o esporte brasileiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque aí nesses 5 minutos que você conversou, a gente conseguiu detectar que vocês fizeram coisas que modalidades, talvez, vou falar aqui, do futebol não faz, grandes clubes não fazem. Que é conversar com um cara que não vai no jogo, porque o futebol e o esporte, ele tem essa maneira de conversar com quem vai, e não conversa com quem não vai, e vocês estão conversando com quem não vai, estamos falando de 30 milhões de pessoas, não sei nem qual é a população da cidade de Sorocaba, mas vocês com certeza expandiram as fronteiras de Sorocaba. 800 mil habitantes. Quantos? 800 mil habitantes. Então, vocês conversaram com 30 milhões de pessoas, engajaram. De fato, vão ter pessoas de fora de Sorocaba interessadas em ir no jogo de futebol e viver essa experiência futsal. Vocês falaram com jovens que hoje estão no Fortnite, que hoje estão no League of Legends e não estão no esporte. Não que não seja ruim, mas é que realmente eles estão em casa e é mais fácil ir para o Fortnite, para o League of Legends, do que sair para o estádio. Vocês fizeram e aqui eu vou te parabenizar publicamente, um bem para o esporte nacional, que é mostrar que esse engajamento do torcedor é fundamental. Você criar mais do que o jogo, você criar uma experiência que é mais do que o jogo. O resultado do jogo não influencia tanto na vontade do teu torcedor, do Magnus, de ir lá na quadra para te incentivar. Porque aquela experiência você engajou a cidade de Sorocaba, engajou o público de futebol e aquela experiência é legal, é fantástica e ele vai no jogo independente do resultado, se o Magnus está disputando o título ou se o Magnus está na metade da tabela. Então, vou te agradecer. Obrigado por ter feito isso pelo esporte nacional, porque esportes e clubes muito mais tradicionais de futebol não fazem isso, não usa o potencial que ele tem que usar. Não potencializa suas qualidades, né? Não bota a tua característica, não engaja o seu torcedor. E o Magnus está fazendo isso com essa série que eu tenho certeza que não é só daqui a 3, 4 anos, vocês vão ver resultado daqui a 10, 15 anos, vai ter resultado ainda dessa série. E tenho certeza que não vai parar aí. Vocês vão ter muito mais coisa, porque está no DNA de vocês de fazer coisas que engajem o seu torcedor. Eu te agradeço, Rômulo, te agradeço de verdade. Compartilho sempre isso ao todo, tá? Não gosto nunca de levar os méritos sozinho, porque foi uma equipe gigante que fez isso, a EWP, a Spray, o Fred,
o Rodrigo, que participou ativamente disso, toda a nossa comissão técnica, o Gui Mansueto, nosso assessor de imprensa, que participou da ideia, do início do projeto, né? Mas, assim, um exemplo, cara, que deixa a gente realmente muito feliz e que tem um caminho a ser seguido, né? Longe de ser esse o objetivo, mas esse final de semana eu estava na praia, em Riviera de São Lourenço, aqui, fui passar um fim de semana na praia para dar uma descansada, era aniversário do meu filho, e aí eu passeando com meu filho na rua, tinha um garotinho, o Otávio, até se isso aqui chegar nele de alguma forma, um abraço para o Otávio, e o garoto deve ter, acho que 11 anos, mais ou menos, ele estava andando de bike, e ele me viu com a agasalho do Magnus, eu estava com a agasalho do Magnus, levando meu filho tem 2 anos, levando meu filho no carrinho. E ele ficou me olhando, né? Eu vi que ele ficou me olhando. Aí na hora que eu fui, ele ficou tímido. Na hora que eu voltei, ele falou: ô tio, você é o presidente do Magnus, que está na série do Fred? Que legal, que legal. Claro que isso, cara, longe de ser o que a gente está buscando, né? O meu reconhecimento, mas mostra o resultado, porque assim, se ele me conheceu, imagina o Rodrigo, ele não ia titubear em pedir um autógrafo com o Rodrigo, em conversar com o Rodrigo, com o Leandro Lino, com o Leozinho. E infelizmente é o tipo de mídia que a nossa modalidade não atinge mais. Né? O garoto vai conhecer o Rodrigo pela série do Fred, porque ele não conhecia o Rodrigo pela seleção brasileira. Né? E isso é ruim, mas nós temos aqui que não reclamar, nós temos aqui que criar novas oportunidades para suprir essa demanda. Eu até eu posso abrir um parênteses, né? A gente é muito amigo, eu, o Felipe, e eu falo sempre para ele, cara, foi um divisor de águas, certo? Isso que aconteceu, essa realização desse reality do Magnus foi um divisor de águas, não só para o futsal, mas também para diversas modalidades. Mostrou realmente o que é não ficar no inércia, o que é buscar inovação, o que é buscar engajamento. A gente vê nas mídias sociais do Magnus, é uma coisa fora do normal. Hoje, o Amigos da LNF, o Magnus está distante de todos os outros devido a esse engajamento. E isso foi uma ação que, poxa, foi certíssimo, o momento foi adequado, tudo, sabe, cooperou para que desse certo. E isso é bom. Eu fico feliz por isso, porque a modalidade precisa disso e o esporte também precisa disso. Não adianta a gente estar só esperando o início da Liga Nacional, a gente está só esperando o início do Campeonato Brasileiro de Futebol. Cara, a gente tem que promover ações que a gente possa causar melhorias, que a gente possa causar benfeitorias para a modalidade, e não ficar no inércia esperando que aconteça. É fazer acontecer, é buscar realmente essa oportunidade que o presidente Felipe buscou, e que parabéns novamente, já falei várias vezes para ele, mas parabéns, Felipe, novamente. É verdade, parabéns aí ao Felipe, pessoal da Magnus, a gente tem outros exemplos também, Felipe Neto com o Botafogo, muita gente reconhece o Felipe Neto, assim, entre aspas, tá maior, né, hoje em dia do que com os clubes para as crianças, né, lembrando bem, o Whindersson Nunes com o Vasco também, é impressionante, eu lembro quando o Whindersson Nunes visitou o Vasco, a febre que foi, a quantidade de criança ficava louca, assim, absurdo, assim, a quantidade de engajamento que se consegue se fazer através desses grandes fenômenos, né, dos meios digitais. Né, eu ler... Oi, Romulo. Não, eu tinha uma pergunta, segue aí, que eu tenho uma pergunta para o Lavô, nessa linha aí de engajamento. A gente vai entrar no Lavô agora. A gente falou de grande clube aí, a gente não pode deixar, né, Lavô, de falar do Carlos Barbosa, né? O Carlos Barbosa, que é um dos times mais famosos aí do futebol brasileiro. Essa escola do Sul aí de futsal é impressionante como tem time bom aí no Sul. Em 2019, por exemplo, Carlos Barbosa foi campeão da Libertadores, vice da Taça Brasil, só é o maior campeão do país, com 5 títulos. Enfim, o negócio é bom aí no Sul, né? Grandes times, grandes conquistas. Malavô, queria falar contigo uma outra coisa também hoje, né? Por enquanto, digamos assim. Como é que foi essa transição aí do entre aspas, do futsal no jogando para gestão de futebol? Pessoal de casa, eu fiz um curso recentemente de gestão de futebol com o Lavô, da FGV, FIFA, CES, bem bacana, né, o Lavô? E como é que está sendo aí essa sua transição? Olha, Cristian, o que eu posso te falar é o seguinte, cara, para mim, eu precisava estar preparado para esse momento que iria acontecer, né? Eu falo sempre assim, o Lavoisier que conquistou tudo, que é aquele cara que até eu falo, tá lá atrás, lá, né? Eu tenho que deixar para trás. O Lavoisier goleiro se foi,
O que fica é as conquistas, que fica as experiências dentro de quadra, né? Ele nada vai me trazer daqui para frente. Então surgiu essa oportunidade para mim assumir nessa gestão técnica do Carlos Barbosa, e quando surge, a gente nada mais, nada menos, tem que estar preparados. Então, eu fui buscar me preparar e me desligar do Lavoisier goleiro, e trazer o Lavoisier Freire para dentro agora do jogo, né? Ou seja, o Lavoisier Freire gestor, o Lavoisier Freire que procura conhecimento, o Lavoisier Freire que é um cara hiper proativo, trazer as experiências de quadra e as estratégias que eu usava como goleiro, por que não adaptá-las e trazer para a gestão? Então, nada mais, nada menos, eu busquei esse conhecimento, busquei a minha preparação, né, e graças a Deus tive êxito. No meu primeiro ano a gente pôde ser campeão da Liga, campeão Copa Gramado, campeão Copa Cataratas, campeão Gaúcha. Então, o primeiro ano já foi um ano impactante, né, e de lá para cá a gente vem mantendo aí, sempre trabalhando, buscando aumentar as probabilidades de vencer dentro de quadra, que é o que eu faço numa gestão muito horizontal, numa gestão bem compartilhada com as pessoas que trabalham comigo, eu chamo até de meus colaboradores, minha comissão, para que a gente possa ter êxito. Foram 3 Libertadores seguidas, 2017, 2018, 2019, mas o mais importante que eu vejo hoje, o Carlos Barbosa, na sua maneira de gerir, como atua, não só eu, como o Francis, que é nosso CEO, diretoria também, Fabiano Keifer, né, nosso presidente, é que o Carlos Barbosa, ele sempre vai ganhar dentro de quadro, um ou outro torneio, pode perder um ano, no ano seguinte ele vai vir, porque é tradicional, sua gestão é uma gestão muito centrada, tem uma cultura organizacional muito forte, mas a gente procura agora se espelhar também, se espelhar como ações como essa do Magnus, ou seja, vencer não só dentro de quadro, mas ser vencedor também fora de quadro, com projetos institucionais, né, com sustentabilidade, nas mídias sociais também, que eu acho que isso é importante. Então, buscar o conhecimento em relação a isso, a gente segue também exemplos, né, e traz para dentro da instituição para que a gente possa disseminar e pulverizar e seguir os mesmos caminhos que os vencedores também, em determinado departamento, em determinados setores, ganham, né. Então, é o meu modo de trabalhar. Foi fácil? Não foi fácil. Desligar o Lavoisier das quadras não foi fácil. Eu fico tão ligado que até tem um vídeo na internet meu contra o Magnus, jogo contra o Magnus, que estoura uma bola, eu tô lá na arquibancada e eu vou na bola, né, Felipe? E faz uma bola depois. Da forma mais bonita do jogo. Lavoisier, eu tenho uma pergunta aqui, puxando de novo a minha sardinha aí para Fan Experience e tal, que é a minha área de atuação. A gente vê no futsal, e você é um exemplo, não tem tanta aquele idolatria, aquele 2 mundos separados, né? A gente vê o jogador muito mais acessível, ele não, acaba um treino, se tem o pessoal ali, ele vai ali, tira foto, no final do jogo vai lá, dá autógrafo, enfim. Você orienta os teus jogadores hoje como gestor para continuar isso, porque você sabe como isso faz a diferença até nessa questão da experiência, né? A molecada fica esperando esse final de jogo para ter esse momento. Você chega a ter esse tipo de conversa com alguém, que como é essa experiência da quadra do Carlos Barbosa e como essa maior utilização dos atletas pode influenciar até na formação de futuros torcedores, como o Felipe falou. Vamos lá. Uma das minhas primeiras ações foi justamente isso, né? Foi eu chegar para eles, como eu cheguei esse ano, e dizer, gente, não fique só do treino para casa, de casa para o treino. Saiam mais na rua. É uma cidade de 30 mil habitantes, ele quer esse contato, ele quer esse choque, ela quer ter esse acesso a vocês, eles querem tirar foto, eles querem falar com vocês, e isso, de alguma forma, como aqui já se venceu muito, hoje a torcida em Carlos Barbosa, ela está acostumada com a vitória, né? Então ela vem mais aos ginásios quando realmente chega nos momentos decisivos, e a gente tem um ginásio vindo pessoas mais de fora, das cidades vizinhas, né? Então uma das minhas primeiras ações foi justamente isso, saiam, tenham contato, vão tomar um café, vão na padaria, tenha essa socialização junto com a comunidade, que isso é importante, porque você vai criando raízes, e muitos atletas que jogaram comigo, e depois que vieram a ser meus atletas, estão vivendo aqui na cidade, e isso também é importante, porque cria essa simpatia. Devido ao Carlos Barbosa ser uma equipe tão tradicionalista,
e ter uma organização assim bem burocrática, eu digo burocrática, uma hierarquia bem definida, e a gente começar a ir colocando um pouquinho dessa horizontalidade é importante, e um dos fatores que vai beneficiar justamente é isso, né? Os nossos atletas estarem indo, criar essa simpatia novamente com o público, esse engajamento. Não, que muda, né? Eu lembro de ir em jogo que é pequeno e tal, em treino, e que aquele momento do autógrafo, aquilo fica na cabeça da criança pro resto da vida, né? Pô, eu quero receber um autógrafo, porque não quero lavar mais a camisa, enfim. E isso é muito importante, esses esportes como o futsal, o basquete tem, o vôlei tem, isso é fundamental até para essa torcida mais jovem, daqui a pouco virar um fanático e um consumidor do esporte. Perfeito. Eu concordo com você, e a gente está sempre procurando essas ações, né? Depois do jogo eu deixo já à vontade que eles fiquem lá, curtam bastante, dê bastante autógrafo, entre em quadra, apesar da liga ter os seus protocolos, a gente de vez em quando quebra, né, Felipe? Porque eu acho que é necessário para ter essa interação com o público. Isso é muito bom, porque eu gostava, né? Adorava, então isso é bem-vindo. Queria deixar uma pergunta para os dois aqui, Lavô e Felipe. Qual que seria a estratégia para o futebol conquistar mais público e mídia no Brasil, para vocês? Futsal. Futsal, desculpa. Cara, posso começar, Lavô? Pode, claro, Felipe. Presidente na frente. Imagina, que é isso. Você sabe que eu não ligo nem um pouco para isso. Não, antes, eu quero começar até para não perder o gancho. O Baeta começou apresentando o Lavô, né, falando sobre Carlos Barbosa. O Lavô sabe disso. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando a gente montou o projeto aqui foi pegar um avião e ir para Carlos Barbosa, conhecer a estrutura do Carlos Barbosa, conhecer toda a hierarquia do Carlos Barbosa, como funcionava o trabalho da Tramontina em conjunto com o Carlos Barbosa, uma vez que é um clube também com toda a tradicionalidade de uma empresa por trás, uma grande empresa por trás, e o nosso modelo hoje é muito parecido também. Então, curiosamente, hoje, um fã, torcedor, admirador, ele fez uma enquete, né, e acabou me marcando lá na enquete, marcou algumas pessoas, talvez até tenha marcado o Lavô também, sobre a capital do futsal, né? Ele coloca assim, quem é a nova capital, a capital contemporânea do futsal? Carlos Barbosa ou Sorocaba? E aí ele faz um baita estudo de levantamento. E aí eu falei assim, gente, o grande mal do nosso país, e não só do nosso país, mas o grande mal da humanidade é não reconhecer a sua origem e a sua história. A capital do futsal chama-se Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul, com méritos e louvor. É o maior campeão nacional, é a equipe mais tradicional do país, uma das mais tradicionais do mundo, entendeu? A gente tem que vangloriar os títulos alcançados e almejados sem desvalorizar os outros, porque assim a gente vai construir uma modalidade forte. O Carlos Barbosa é a capital do futsal e vai ser para sempre. O Carlos Barbosa é uma das equipes mais tradicionais do futsal e vai ser para sempre. O Magnus hoje tem o orgulho de ter o título de equipe jovem mais vitoriosa da história do futsal mundial, porque em 3 anos, conquistou todos os títulos possíveis. E que ótimo, que bom que a gente tem esse título aqui no Brasil também, não é com o Movistar, não é com o Barcelona. Então, ainda está, e aí a gente traz para esse mundo do torcedor, né? Ainda está muito empírico na cabeça das pessoas, né? Essa comparação autodestrutiva, né? Se eu sou bom, o outro tem que ser ruim. Se aquele lá é bom, o outro então não é mais bom. Não, nós somos todos grandes e por isso que nós fazemos a modalidade tão grande. E o caminho para isso, a construção do novo público, levar mais público no estádio, nós discutimos aqui já na abertura. São 2 saídas. A primeira é o engajamento com o torcedor nas arenas. O torcedor não vai lá mais só para assistir o jogo, ele quer conforto, ele quer comer bem, ele quer que tenha acessibilidade, ele quer estacionar o carro dele com segurança, ele quer entrar sem fila, ele quer que tenha um espaço para o filho dele se divertir, caso o filho dele, porque uma criança não vai aguentar 40 minutos cronometrados sentado numa cadeira, então precisa ter uma ambientação para a criança. Às vezes a esposa não gosta e você tem que ter um espaço dedicado à mulher. Às vezes a esposa gosta e o marido não gosta, você tem que ter um espaço dedicado ao marido. Então é você pensar em todo esse contexto de confortabilidade
né, que isso não cabe só para o futsal, isso cabe para o futebol, isso cabe para o basquete, isso cabe para todas as modalidades, de proporcionar conforto e engajamento com o torcedor. Acho que esse é o ponto 1. E o segundo, sem dúvida nenhuma, é comunicar com a população em massa. O futsal passou 11 anos somente na Pay TV, somente na TV a cabo. Isso é ruim? A TV a cabo não presta? Longe disso. Graças a Deus, o Sport TV valoriza há 11 anos e sempre valorizou o futsal. Porém, a gente não pode se limitar a isso, porque a Pay TV, somente 30% da população brasileira tem acesso. Então, como é que você vai falar com o Brasil inteiro se você está conversando com 30% da população, sendo que desses 30%, talvez 5% assista ao futsal. Então, a gente ficou muito nichado. O esporte brasileiro, de maneira geral, ele foi se apequenando das grandes massas. A gente precisa voltar a comunicar em massa. A gente precisa voltar a comunicar com a população brasileira. Né? A Liga Futsal agora indo para a TV Brasil, isso é maravilhoso. A gente tem que redemocratizar a informação para a gente poder conquistar esses garotos que continuam praticando futsal, que continuam jogando futsal, mas não sabem o que é futsal. A gente precisa voltar a conversar com essa galera. É verdade. Oi, Lavoisier, pode falar. Você falava do futebol, né? Você fala do futebol ou do futsal? Ele falou futebol, eu respondi como futsal. Desculpa, era futsal. Vocês entenderam. Felipe, eu espero que essa live, já que a gente está falando disso, eu espero que essa live, se não está ao vivo, que eles não estejam ouvindo ao vivo, mas que os gestores de futebol estejam ouvindo o que você está falando em relação à experiência do torcedor, a engajamento. Porque se a gente tem dificuldade de levar torcedor para jogo de futebol, imagina de futsal. Então a experiência foi como você falou, tem que ser absolutamente boa, incrível, valer a pena para o cara sair de casa e gastar o dinheiro dele, o tempo dele, da família, e ir no jogo. E é isso que vocês estão fazendo, vocês dois estão fazendo nas suas arenas. E espero que os gestores de futebol estejam ouvindo isso, para saber que a gente tem um campeonato brasileiro de futebol com uma média de taxa de ocupação de 47% dos estádios, ou seja, mais da metade está vazio. A gente tem mais de 9 milhões e 100 mil ingressos não vendidos só no Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, essa questão de fan experience, de experiência, de entender que você tem 2, 3, 4, 10 públicos diferentes no mesmo jogo, tem o cara que é hardcore, tem o cara que é solteiro, tem o cara que vai com a família, e você falou um negócio aí, o cara que está no estacionamento e tem que andar 500 metros sozinho é uma coisa, ele tem que andar com os filhos dele de 4, 5 anos é completamente diferente. Então, são vários públicos e vocês já entenderam isso e parabéns mais uma vez. Tomara que a gente consiga expandir isso e é exatamente isso, como a gente vai levar a gente para as arenas, para os ginásios. Enfim. É verdade, Rômulo, muito bem colocado aí o futsal, principalmente futsal, né? Que nem os dois colocaram aí, o Lavô e o Felipe. Tem o maior número de praticantes no país, né? Com 20 times autossustentáveis, seleção brasileira sempre forte. A gente tem que transformar esse negócio, que nem você falou, Rômulo. Tomara que grandes gestores estejam vendo essa live aí e trazer mais patrocínios também, né? Baeta, só para você ter ideia do tamanho do futsal, vamos lá. São 300 mil jogos oficiais ano, o futsal. Então, é a modalidade que mais tem, né, escolinhas e projetos sociais. É a modalidade coletiva mais praticada no Brasil. Pô, o potencial que tem. Imagina 300 mil jogos por ano. Quantos profissionais não estão envolvidos, né? E o Felipe bem citou, que, né, ele foi muito boa na abordagem dele, é o seguinte, antes, a gente tem que ter um entendimento seguinte, eu como gestor, tanto futsal como futebol de campo ou qualquer outra modalidade, mudou muita coisa. Nessa era da informação mudou muita coisa. Antes, as maiores empresas eram de produto, hoje as maiores empresas são de serviços. Então, se eu vou para um estádio, se eu vou para um ginásio, eu quero ser bem tratado, eu não vou só pelo espetáculo, eu vou por diversas situações, eu vou por comodidade, eu vou para assistir um espetáculo realmente. Então, isso eu acho que é o passo inicial para que a gente possa ter realmente o retorno a um grande público no ginásio ou no estádio.
Um fator determinante no futsal é que ele tem sua própria cultura. Por exemplo, ginásios, o futsal consegue mudar a cultura de uma cidade, certo? Como mudou aqui em Carlos Barbosa, como mudou em Pato Branco. As cidades pequenas, elas têm esse engajamento muito bom e a gente costuma-se observar muitos torcedores no ginásio, apesar de não ter o serviço. Você imagina quando a gente tiver o serviço que vai agregar de valor tanto ao ingresso, tanto ao futsal, tanto à modalidade, tanto à equipe. Então, a gente tem que... O princípio é esse, o serviço, né? Se já tem esse engajamento, você imagina como seria maior. Você tem engajamento de patrocinadores, de torcida, nas cidades pequenas. Se a gente proporcionar isso ao futsal e conseguir ver com os olhos lá na frente que futsal não é só o jogo, não é só o jogo pequeno, dos dribles rápidos, da jogada bonita, dos gols, das defesas sensacionais, é muito mais que isso, e a gente tiver um entendimento, poxa, cara, ninguém vai segurar a modalidade. E começa isso, começa tendo bons gestores, ele enxergando isso como o Felipe enxerga, e eu fico feliz por isso, porque a gente troca muita ideia, quase todo dia a gente se fala, e isso é um caminho a seguir. Só que paixão, futsal é paixão, mas a gente tem que esquecer um pouquinho a paixão e também fazer a coisa profissional. Só de paixão ninguém vive, não. Deixa eu fazer uma pergunta para os dois, que vocês falaram que existe essa troca, principalmente entre vocês dois fazem essa troca. E a gente vê que é inerente do esporte a rivalidade, né? O esporte nasceu de rivalidade, de querer vencer, de querer ganhar o adversário, de ser competitivo, enfim. Só que isso fica dentro de quadra, né? Quando a bola começa a rolar e o juiz apita, fica dentro de quadra. Existe essa interação fora de quadra? Existe esse entendimento que o Magnus não é concorrente fora de quadra do Carlos Barbosa, porque são públicos completamente diferentes, cidades diferentes, ginásios diferentes? Existe esse entendimento entre as outras equipes, na liga como um todo? Pode responder, Felipe, eu vou na sequência. Eu diria que na maioria hoje sim, Rômulo. Eu acredito que na maioria sim, tá? A maioria consegue enxergar que nós somos rivais e não adversários, né? Nós temos que nos degladiar. Algumas ainda não, infelizmente. Ainda tem gente que é velha escola, que você é maltratado ao chegar no ginásio, que você vai tomar cusparada para entrar. Faz parte. Não deveria, mas faz parte ainda de algumas realidades. Mas evoluiu muito, cara. O futsal, eu acho que uma das brigas que a gente tem, que a gente, eu digo eu, Lavô, o Elton de Atlântico Erechim, o Edinho do Corinthians, eu vou ser injusto aqui, eu vou esquecer de muita gente, o Taveira do Minas Tênis Clube, o Caio de Tubarão, o pessoal do Marreco, enfim. Desculpa, eu vou esquecer de gente aqui, mas a maioria é muito boa. São exceções hoje, as que ainda pensam no modelo antigo, o modelo da guerra. E isso vem mudando, e acredito que não vai ter mais espaço para eles. Ou eles vão mudar, ou eles vão acabar perdendo espaço, porque eles são obrigados, é obrigado a mudar. A gente tem um entendimento, e é muito claro nos nossos encontros, é claro que a gente rivaliza, porque a gente luta pelos mesmos objetivos competitivos. Começa a temporada, o Magnus quer ser campeão da Liga Nacional, tal como o Carlos Barbosa, tal como o Corinthians, tal como o Joinville, que é outro também que a gente conversa bastante. Porém, só um vai ganhar. E a gente sabe que só um vai ganhar desde o início da temporada. Então, se nós tivermos um caminho leal, uma seriedade de conduta, né, onde você possa ter critérios na contratação de jogadores, você não fazer sacanagem, você respeitar os contratos, atletas que possuem contratos, respeita-se o contrato, chegou ao final da temporada, você negocia com o atleta, enfim, tendo uma certa coletividade, sem nada no papel, tá? Não é a liga escrevendo, isso é algo que acontece entre nós temos esse respeito. A situação fica muito mais tranquila, não tem nada mais gostoso do que ir jogar em Carlos Barbosa e podemos tomar um vinho um dia antes ou depois do jogo, fazer uma churrascada, e jogar em Erechim, comer uma churrascada lá com o Cladir e com o Elton, e jogar no Parque São Jorge, acabar o jogo, comer uma pizza ali fora. Isso é o prazer do futsal. O pessoal vem jogar em Sorocaba, a gente vai no Rei das Carnes, almoça junto. Se a gente perder essa essência, a gente perde o conceito da modalidade. A gente não pode jamais perder isso. E acho que isso é um diferencial que retrata e reluta para as arquibancadas. Você tem a rivalidade, mas tem o respeito. O nosso público ainda é um público familiar.
E é algo que eu brigo muito. Se eu vejo que está descambando para o outro lado, o Lavô sabe que eu vou na porrada contra isso. Não pode acontecer. Lá dentro, pode acontecer. Lá dentro, o jogador, com lealdade também, porque se não tiver o fair play tem que ser punido, mas lá dentro é normal, a virilidade, a porrada, no bom sentido, né? Agora, fora de quadra, a gente tem que ter uma coletividade grande. E não só nós dirigentes, os treinadores, os jogadores. E eu acho que o futsal está muito à frente nesse sentido. Eu posso abordar... Bacana. Eu queria saber... Opa. Oi, pode falar. Não, pode dar continuidade que eu respondo. Eu queria saber dos dois aí, como é que vocês veem com a bola dentro da quadra? Como é que vocês vêm fazendo aí durante a pandemia aí, né? A parte técnica. Já começaram os treinos de vocês? Como é que tá? Eu vou dar só uma rabiscada aí no que o Felipe falou, né? Por exemplo, hoje de manhã eu estava conversando com o Edinho. E aí, como é que tá aí? Como é que procedeu? Como é que tá acontecendo? Como é que tá aí nos treinos? Como é que... Pô, me passa aí como é que... Poxa, os degraus que vocês... Então, isso aí nos deixa feliz, porque a gente está se ajudando. E a modalidade de futsal tem que ser assim, a gente tem que se ajudar. Chegou da época eu falo sempre pro Felipe, o Felipe, pô, trabalha com marketing direto, e chegou da época da gente dizer assim, o futsal é desorganizado, o futsal... Não, gente, o futsal é muito bem organizado, o futsal é muito bem tratado, o futsal é unido. Então, isso, nós como gestores, jogadores, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar, a gente tem que valorizar essa modalidade que tantos nos dá retorno dentro de quadra e fora de quadra, certo? Eu acho que o marketing no futsal começa por nós mesmos falando bem de boca a boca, certo? E esse respeito tem começado já há algum tempo e ele tá indo, cara, tá indo muito bom. E isso é importante, tá? Só uma rabiscada aí no que o Felipe completando, né? Em relação à pandemia, nós estamos treinando há 6 semanas, tá? Já são 6 semanas que a gente vem treinando, Carlos Barbosa. Aqui é uma cidade de 30 mil habitantes, nós temos 94%, né, dos casos curados aqui em Carlos Barbosa, né, e bem tranquilo, a população idosa, tem seguido, né, muito bem todos os protocolos, todas as ações preventivas, e a gente montou um protocolo muito bom, muito rígido, olha, acima das expectativas, a gente foi melhorando essas ações preventivas, esse protocolo dia a dia. Ou seja, hoje a gente consegue treinar de uma forma que, poxa, dividimos o grupo, começamos com 4 atletas, hoje a gente já está em 8 atletas, dividido o grupo em 8 atletas na academia e 8 atletas na quadra, né, o que é permitido, né, e a gente está dando seguimento, né, de uma forma muito bem planejada. Confesso que foi difícil, porque a gente sentou, trocamos ideias, trouxemos muito conhecimento, trouxemos muito estudo, né, junto com a comissão técnica, para decidir de que forma a gente iria começar. Porque, além do protocolo tudo, a gente teria que ter um cuidado muito especial com os atletas e com as famílias deles. Ainda mais como o Felipe falou, aqui todo mundo vê Carlos Barbosa como a equipe, né, expoente, quando a equipe é ser seguida, todas as ações. Então, a gente tinha que ter um cuidado muito especial. E tivemos. Né, começamos os treinos, né, a sanitização na entrada, os atletas começaram a levar o material para casa, vinham, passavam pela medição da temperatura, sanitização, higienização, deixa o tênis, troca o tênis, deixa a máscara, entra em quadra, terminou a sessão de treino, higienização em todos os aparelhos, e assim a gente foi melhorando, fazendo questionários sobre como é que está a família, investigando e aprimorando com o passar do tempo. Agora, uma coisa que nos causou surpresa foi para o retorno em relação à quadra, aos treinos, porque quando o atleta veio, muitos deles moram em apartamentos de 70 metros quadrados, a gente viu o quanto é paliativo os treinos online, aqueles treinos de core, localizado. Você tinha aí na Bundesliga, foram 12 lesões aí que na primeira rodada. Então a gente trouxe muitas informações que nos ajudaram muito, a gente criou protocolos dentro disso, vamos fazer todas as avaliações, fizemos, perda de 28% sobre as valências físicas, por aí, entre 25% e 28%, né? E a gente começou a fazer um planejamento diário, ou seja, clínico, vamos sentir como é que estão os jogadores, trabalhar esse tipo de musculatura, esse grupo muscular, e a gente veio vindo. E o mais interessante, fragmentamos todas as informações, começamos a fazer relatórios diários, relatórios semanais, e, cara, isso ficou tão bom, que hoje a gente tem um orgulho de dizer, depois de 6, vamos para a 7ª semana, dizer assim,
cara, não foi ninguém para o departamento médico. E podemos dizer assim, aprimoramos tanto esse dia a dia da gente, a gente como comissão técnica, que, pô, ele vai se perpetuar. Foram tantas ações boas e maravilhosas que se concretizaram que a gente, poxa, melhoramos, ou seja, profissionalizamos mais essa condição da gestão técnica, sabe? Isso para mim é um orgulho imenso eu poder compartilhar com vocês. Bacana, Lavô. E vocês, Felipe, como é que vocês estão lá na parte técnica? Cara, o Lavô está um passinho à frente, né, de nós, porque o Rio Grande do Sul vive uma situação melhor do que aqui em São Paulo. Sorocaba estava na zona amarela e voltou para a zona vermelha. Mas a gente teve uma diferença para o Lavô e o Corinthians. Algumas equipes optaram por dar férias aos atletas, né? A gente está assim, eu sei que a gente está sempre trocando informações, como o Lavô bem disse. Nós sabemos tudo que está acontecendo entre as equipes. Nós tomamos uma linha um pouco diferente. Nós não demos férias aos atletas e como a previsão da liga ainda é de que ela termine em dezembro, a gente não antecipou as férias. Então, a gente manteve o treinamento desde o início de forma online, né? Há 2 semanas, a equipe retornou para o treino presencial, fizemos todos os exames, né? Todos as valências físicas para avaliar o que teve de perda nisso. Eu não vou saber falar percentual, porque confesso que eu não sei. Até mandei uma mensagem aqui para o Mauro Santos para ver se ele tem cabeça. Se ele me responder a tempo, eu passo para você. E eu sei que a perda foi pequena, a comissão técnica estava bastante feliz na reunião que a gente fez sobre isso. E agora os atletas estão treinando em pequenos grupos, em locais abertos. Então, como a gente tem a facilidade ali, né? O Rodrigo Capita, ele tem um espaço bem bacana lá em Sorocaba, que ele construiu uma quadra de futebol society, um complexo esportivo lá com quadra de futebol, e está fechado. Então, hoje a equipe está treinando lá no Capitão, que é o espaço do Rodrigo, em grupos de 3 atletas. Então, é um membro da comissão técnica e 3 atletas. Esses grupos se repetem, né? Eles não cruzam entre si. E estão fazendo a parte de treinamento físico ainda, com algumas inserções de treinamento técnico, né? Toque na bola, para não perder tanto esse toque com a bola, né? Porque o atleta é igual a gente, cara. O Lavô pode falar melhor do que eu, mas a gente fica 2, 3 meses sem jogar a pelada de sábado. Quando você volta, você naturalmente já não consegue fazer seu golzinho, já está diferente. O atleta é muito parecido, a diferença é que o nível é muito mais alto. Mas ele fica 2, 3 meses parado, quando ele volta, cara, já tem uma dificuldade maior do toque na bola, de buscar. Então, quanto antes a gente conseguir fazer essa readaptação, vai ser melhor. Ainda mais para goleiro, né, Lavô? Ah, cara, vocês viram o início da Bundesliga ali? Meu Deus do céu, cara. Dois relógios de cada braço, os goleiros não tinham jeito, cara. Pegar o tempo da bola. É verdade, é verdade. Para o goleiro, essa parada aí de 100 dias é cruel demais. É cruel demais, cara, não tem noção. Verdade. Pessoal, tem mandando um abraço aí pro pessoal de casa aí, Futsal Connect, que faz um trabalho bacana no futsal feminino, Kleberson Cassiano, Cadu Braga, Pedro Henrique, Marcelo Rodrigues, Sport TV, grande amigo, mandou um abraço aí para vocês, quando eu falei que vocês vinham para cá, ele falou, caramba, só fera, mandou um grande abraço. Eu queria tocar num outro assunto aqui bacana, que a LNF realizou uma reunião virtual, né, com os clubes sobre as novas regras da FIFA, né? Queria que vocês contassem um pouquinho aqui, pessoal de casa, a regra número 12, né? Parece que é a mais significativa, bola na mão e oportunidade de manifesto de gol. Como é que foi essa reunião aí de vocês? Olha, vou falar, tá, Felipe? Vai lá, Lavô, que eu não tava. Não, eu tava. Gente, é assim, cara, a mudança da regra, ela não foi... Posso dizer que não mudou muita coisa, sabe? Eu acho que eu vejo uma mudança muito importante, né, nas categorias de base, a que mais impactou, certo? Nas categorias de base, que foi você não lançar a bola depois do meio da quadra e dar essa oportunidade realmente do atleta dessa categoria de base sair jogando, certo? Isso é um fato que acontecia e ficava muito, muito feio. Uma vez um amigo meu passou até um jogo, não lembro, Flamengo e outra equipe, não sei se era Flamengo e Madureira,
no sub-12, ou era sub-13, sub-13, alguma coisa assim, cara, e era um jogo da base que não era legal. O goleirinho pegava a bola e jogava lá no meio da área, o maiorzão ia lá e... Quer dizer, aquilo me causou até dizer, cara, futsal não é isso aí, não. Futsal, a bola sai no chão, dar essa oportunidade para a gurizada ter o prazer de driblar, né, ser uma coisa bem lúdica mesmo, não criar essa pressão de ganhar. A gente está perdendo muito disso, né, eu falo nas categorias de base, está perdendo muito disso para chegar no adulto, porque hoje em dia os treinadores querem treinar essa gurizadinha, não deixar elas aproveitar, não utilizar do drible dela, desde o sub-9 ali, e começar a fazer 2 toques na bola. Aí, bota padrão de jogo. Gente, para com isso, por favor. A gente tem que dar liberdade. Olha o Leozinho aí no Magnus, cara. Mas se esse menino tivesse treinando 2 toques na bola, eu dava de porrada no professor dele, cara. Então, a gente tem que incentivar isso, tem que incentivar o drible, tem que incentivar a alegria. O futsal tá faltando disso que se tinha muito antigamente, né? Então, eu acho que essa regra, para mim, é a mais impactante. Em relação às outras, essa bola na mão, isso aí eu acho que, entendeu? Não muda muita coisa, não. Para mim, fica quase que a mesma coisa essa regra 12 aí. E é uma questão também de interpretação. Então, quando vem de interpretação, fica muito, sabe, muito aberto. Eu acho, para mim, isso. Felipe, quer acrescentar alguma coisa? Cara, eu confesso, Baeta, que eu não participei da reunião, essa parte técnica, diretamente técnica, assim, eu participo muito pouco. Quem cuida mais disso é o Reinaldo Simões e o próprio Ricardinho. Eu tô com o Lavô, claro que eu tenho ciência de todas as alterações das regras, né? Eu acho que algumas regras, talvez sem tanta relevância, a joelheira da mesma cor do calção, enfim. Mas são coisas sempre em busca da melhoria, sabe? Eu acho que o que a gente precisa, não só no Brasil, mas a nível mundial, a gente precisa que a comunidade do futsal esteja mais unida para que as ações possam ser mais efetivas, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E quando a gente não tem essa sinergia, essa união, acaba gerando algumas contestações, acaba gerando algumas discussões sobre isso, porque a gente acaba não participando dessas ações, não sabendo quem está participando diretamente dessas ações. Mas concordo com o Lavô, acho que a regra das categorias de base foi fundamental, é algo que a gente já discutia aqui há muitos anos internamente, entre nós, dirigentes brasileiros, e acho até que outra coisa que a gente discute bastante é a questão do goleiro-linha, talvez ser utilizado somente após o sub-15 ou após até o sub-17, o goleiro na categoria de base acaba se tornando um suporte para o resultado, né? O cara tá ganhando o jogo, fica jogando a bola com o goleiro ali. Então, acho que tem algumas discussões sobre regra de futsal que elas precisavam ter uma abrangência maior. E isso só vai acontecer com uma união da comunidade, não adianta. A gente precisa ter uma união da comunidade como um todo para discutir melhorias. Eu sou um defensor de que o goleiro-linha deveria ter o time, assim como no basquete. Então, a partir do momento que o cara colocou o goleiro-linha, é uma sinalização de que ele quer atacar e não ficar com a bola. Se ele quer atacar, ele teria que ter, 24 segundos para finalizar o ataque. Ou ele perde a bola. Porque aí a gente acabaria com essa pequena morosidade que tem tido na modalidade hoje, que é o goleiro-linha para ter posse de bola. Que isso é muito cansativo para o telespectador. Então, ainda acrescento uma coisa também, tá? O Felipe fala aí dessa união internacional. Eu acho que, por exemplo, eu não vou citar uma marca esportiva, de um produto, tá? De um tênis, mas vamos dizer, uma marca de tênis foi testar o tênis lá na França, cara, de futsal. Então imagina isso, né? Testar no Brasil, né, cara? O tênis deu certo? Não deu certo, mas por quê? Mas foi testar na França, né, cara? Lá o futsal não... isso é óbvio, né, cara? Então, só um exemplo, tá? Então, na questão aí de regra, cara, consulta. Um dos principais praticantes no Brasil, onde se pratica mais o esporte é o Brasil, mas eu acho que no Brasil, nessa questão, além dessa união, falta representatividade. Eu acho que em breve a gente possa ter essa representatividade, que é muito importante para a modalidade. Representatividade na Conmebol, representatividade lá na FIFA, eu acho que isso é fundamental para o futsal. Tá faltando isso, o que muitos anos não teve, a gente
quem sabe possa ter em breve. Eu acho que isso muda todo esse contexto, sabe? Lavô, você falou em união, né? A gente tem uma pergunta aqui da Juliana Castro. Ela quer saber como é que está a relação da CBFS e da CBF. E pergunta também como é que está o futsal feminino no país. Fica à vontade, Felipe. Felipe começa, eu sigo. Ele bate, eu vou lá e agarro, cara. Agora, né, você tá só na retaguarda do goleiro, né? Pô, tô segurança, né, cara? Tô aqui na segurança. Da bronca, eu vou lá, né? Cara, assim, ó, eu vou te falar. Eu vou repetir aqui praticamente as palavras que eu tive o prazer de ouvir na live que eu fiz a semana passada no meu perfil no Instagram com o Ricardo Tradi, com o Baca. O Baca hoje tem sido o interlocutor. Ele falou com a gente aqui também, ô Felipe. A gente teve o prazer Legal. de receber ele aqui dentro do hospital, cara. É sensacional. Ele abriu o coração aqui pra gente. Legal, legal. Eu vi naquele dia. Ele não para. E, cara, o que ele falou pra gente ali, o que ele falou pra mim na semana passada, na live, né, que tá salva lá no perfil, é o que a gente sabe mesmo. Existe uma conversa, né? Existe uma conversa que ele mesmo chamou de namoro, né? Existe um namoro entre a CBF e a CBFS para que exista essa convergência, né? O que é público já é de que a FIFA ela solicita, tanto a FIFA quanto a Conmebol, a unificação dos registros, né? O Brasil, por ser o fundador da modalidade também, o criador da modalidade, é o único que tem uma confederação brasileira de futsal, dentre as grandes, né? Então, existe esse movimento para que haja uma convergência, uma união que eu acredito que é benéfico para a modalidade como um todo. Eu acho que isso vai unir a comunidade e vai dar o respaldo e a força institucional que o futsal precisa para poder pleitear voos maiores nas instituições mães, né, que são Conmebol e FIFA. Mas é um processo, cara, um processo moroso, um processo que não é fácil, a modalidade é muito grande, assim como a CBF é muito grande. Então, a gente fica mais do lado de fora mesmo, acompanhando algumas coisas, ajudando como pode, né, e torcendo para que isso possa dar certo o quanto antes. Eu acho que é algo que vai ser muito benéfico para o futsal brasileiro e para o futsal mundial, porque o Brasil, como o maior formador de atletas, o Brasil como o maior vencedor da modalidade, o Brasil com os clubes, na somatória dos clubes, como o país que mais venceu mundiais de clubes também. Então, o Brasil necessita ter uma representatividade mais forte internacionalmente. E o Brasil, estando bem representado, é bom para a comunidade inteira do futsal mundial. Um Brasil forte é bom para o futsal no mundo. Então, eu acho que é um movimento que é benéfico, sim, torço para que aconteça e de uma maneira sempre sadia, benéfica a todos, mas é um processo, não tem novidades. Eu gostaria muito de saber muitas novidades, mas não tem novidade. É um processo que está em andamento, mas ninguém sabe o teor disso, infelizmente. Essa não precisou sair do gol, né? Ele já saiu jogando, ó. Só carteando a nega, ó. Então não precisa sair do gol, não. Representatividade. Também goleiro linha nessa, né, Lavô? Né? Eu já tô carteando aqui, ó. Pô, eu vou até lá dentro do gol. Em relação ao futsal feminino que ela perguntou, né, a Castro, né, aí, cara, o futsal feminino aqui no Brasil eu acho que passa por esse processo também de apoio, sabe, e um bom planejamento em relação ao que está acontecendo com o futsal. Acho que o futsal, como o futebol também feminino, ele necessita desse apoio, ele necessita de um planejamento, ele necessita, né, ser mais amparado, e eu acho que uma das ações, eu vejo também uma das ações, se isso acontecer, espero que aconteça, da CBF, eu acho que daria um passo também muito importante para ele. Mas o futsal aqui, eu acho que tem ainda os melhores jogadores, apesar que a Argentina, Espanha, Portugal aí vem vindo com um futsal feminino muito forte, né? Bacana, o Lavô. A gente tem a pergunta aqui do Pedro. Ele quer saber, Pedro,
O Felipe Lavoisier, principalmente, qual foi o principal erro de gestão que vocês cometeram e só mais tarde perceberam? Pergunta fácil, hein, Pedro? Mais fácil do que o sobrenome dele, né? Isso aí, não dá para pronunciar, fica à vontade. Eu vou nos lembrando. Isso, Pedro Zangrado, grande Pedro. Cara, eu não sei o Lavô, eu acho que a gente... Eu estou tentando puxar na memória aqui, mas é óbvio que a gente sempre erra, e é natural, e toda temporada você erra com um atleta, e é normal isso no elenco de 18, né? Eu acho que isso a gente sempre erra, não tem como acertar os 18, nem quando ganha você acerta os 18, tem sempre um cara na foto que você fala, porra, esse cara tava aí, porque não tem jeito, é normal, né? Agora, cara, eu não sei, eu acho que assim, dentro dessa jornada de Magnus, eu já errei muito, já fiz evento que não deu certo, você planeja um negócio, eu tenho um programa de sócio-torcedor que eu não consegui fazer deslanchar até hoje, é um programa que está ali, que é um calo, a gente não consegue fazê-lo acontecer, ele sempre patina e não vai para frente. Que mais? Cara, já fiz Day Experience ali, achando que ia dar 4.000 pessoas e deu 300 pessoas no ginásio. A gente erra bastante, cara, erra bastante, mas esses erros são sempre fundamentais para acertar. O que eu sempre digo é que você não pode parar no erro, né? Já fiz Day Experience que deu errado e aí já fiz Day Experience que ficou gente para fora com 5 patrocinadores bancando a ação. Então você tem que tentar entender, todo erro fica um aprendizado, né? Por que não deu certo? A data foi infeliz, a escolha da data, o que a gente pode construir? Então é mais nessa linha mesmo, acho que os erros são rotineiros, a gente erra muito, e mais erra do que acerta, que é claro que a gente vai vangloriar e fazer com que o acerto seja muito maior do que o erro. Eu acho que assim, né, a gente tem... A gente é o que tem mais poder para errar, entendeu? Como o Felipe falou, eu já contratei um cara que o scout dele, cara, era incrível. O cara fazia muito gol, ele fazia gol demais, muito gol mesmo. E eu trouxe ele passou aqui 6 meses e fez 2 gols, né? Então vai fazer... Como é que eu vou dizer, né, cara? Mas eu fui baseado em scout, né? Lembra do filme lá, né, cara? Então eu disse, vou me basear por scout, que é uma ferramenta que eu uso bastante, né, e acabei que errei, mas isso é natural, a gente nem sempre vai acertar, mas o processo de decisão da gente, ele é muito baseado na inteligência competitiva, em gestão de conhecimento, é buscar informações, trazer para dentro, pulverizar essas informações entre os nossos colaboradores, para que no meu processo de decisão, hoje, por exemplo, eu consigo unir diretoria, comissão, capitão, comissão e diretoria de uma forma só. Ou seja, o erro agora da gente, ele se torna, ele tem ele é menor, porque são muitas pessoas participando, e esse processo de decisão eu vou ficar embasado justamente em várias conversas, em vários bate-papos, em várias opiniões, em várias informações, né? Porque às vezes a gente carregar sozinho não é fácil, porque tu assume esse teu poder de decisão sozinho. Então, esse ano eu procurei de uma forma que eu pudesse dividir essa responsabilidade, que a minha diretoria, o meu conselho tivesse acesso os treinamentos todos os dias, nos relatórios, pudesse tomar decisões juntas comigo, trazer para dentro também, eu acho que isso é importante, e fazer com que a gente tenha um mínimo a margem de erro fosse muito pequena. E graças a Deus a gente tem conseguido fazer isso. Mas errar é um aprendizado constante, cara. É um aprendizado constante. Tu imagina para mim que eu era goleiro quando eu errava. Cara, eu queria me esconder, cara. Eu queria me esconder. Disse, mas que eu fiz, rapaz? Mas que besteira. E eu aprendi com o passar do tempo que se eu errasse uma vez, eu tinha que fazer 2 grandes defesas, né? Ou seja, pegar uma impossível e fazer um milagrezinho. Aí ficava coisa mais ou menos parelho, né? Então, para mim, errar sempre me maltratou muito mesmo, né? Pela questão de eu ter sido goleiro, falhar, me maltratava muito, eu ficava me remoendo. Então, dentro da minha gestão, procurei dividir essa responsabilidade, aprender com essa responsabilidade, junto com os meus colaboradores, para que eu não errasse tanto quando eu errava quando estava no gol. Ô, Lavô, até para
complementar esse negócio do erro, eu acho que é importante falar sobre, né? O que acontece com o tempo, isso sem dúvida. Você começa a criar uma casca, né? Falando de gestão mesmo, você acaba desenvolvendo com os seus próprios erros para que você diminua essa margem, né? É claro que hoje eu erro muito menos do que em 2014, né? Quando eu tinha 26 anos assumindo a equipe. Hoje eu tenho 33 a 6 anos à frente, então, indo para o 7º ano à frente da equipe. Então, você começa a errar menos, você começa a ter muito mais números e dados para que você diminua essa sua margem de erro. E aí é fundamental para quem, o nosso público aqui, como o Baeta falou, muito universitário, muita gente buscando essa experiência como gestor, aí é fundamental você trabalhar com o seu histórico, você ter muito claro as informações tuas passadas, fazer um estudo quando você erra e quando você acerta, do que te levou ao erro e do que te levou ao acerto, porque às vezes você acerta errando, e você faz a coisa errada e a coisa errada dá certo, e você não pode achar que o errado é certo. Você tem que falar, opa, eu acertei, eu cheguei no objetivo que eu queria, mas eu sei que eu errei, eu preciso corrigir isso. Então, é você entender o processo, primeiro construir processos e depois entender muito claramente esses processos. E aí você vai diminuindo a tua margem de erro. O poder de decisão nada mais é, né, cara, que das experiências vividas, né, a imaginação que você tem e o conhecimento, você junta tudo ali e dali vai tomar o teu poder de decisão, justamente isso que o Felipe falou, né. E é muito legal ter esse histórico, né? Aconteceu isso, eu decidi assim, então agora tá alguma coisa muito semelhante. E tu viu como nós somos jovens ali, eu e o Felipe estamos ali, 6, 7 anos, aprendendo junto, tá vendo? Pessoal, combinei com vocês 1 hora aqui, já estamos em 1 hora e 6 minutos, queria agradecer pra caramba a vocês. Né, Rômulo? Bate-papo sensacional, senão a gente deixava e ficava mais umas 2 horas aí, não falta pergunta, papo bem agradável. Agradecer o pessoal de casa também, pelo envio das perguntas. Quem não foi respondido, pode me enviar que eu repasso aí a pergunta para essas 2 grandes feras. E começar com você, Lavô. Obrigado aí, cara, um prazer aí te receber, falar um pouquinho aí do seu trabalho no Carlos Barbosa, levar para o pessoal aí do futsal o seu trabalho, a sua nova área, mostrar aí a fera que você né? Foi dentro de campo e agora é fora de campo. Dentro de quadra. Para mim, eu agradeço, tá, Cristian? Agradeço. Romulo, o Felipe é um companheiraço aí, eu estou sempre aprendendo com ele, e aprendendo com todos. Eu acho que conhecimento é isso, a gente se reunir, trocar ideias, como trocamos naquele dia. Acho que eu falei até outro dia, né, o que me motiva, cara, é o Lavoisier, goleiro, que me trouxe até aqui, e hoje eu busco igual ele, cara, querer vencer também nessa minha nova função, né? Ele que me motiva, diz, cara, o Lavoisier goleiro foi um cara que venceu muito, ganhou muito, cara, então eu tenho que procurar estudar bastante, pôr em prática tudo, para poder, sei lá, quem sabe chegar pertinho do Lavoisier goleiro aí e ser um vencedor, né? Que obrigado. Isso, verdade, Lavô. Felipe, suas palavras finais, antes de tudo, te agradecer pela disponibilidade. Felipe tem um compromisso logo depois. Felipe, estava tentando aqui trazer você, Lavô, aqui bastante tempo, né, Rômulo? Para a gente abrir um pouco o leque, né, falar de todos os esportes, futsal é um dos esportes que a gente queria trazer. Foi um prazer aí, Felipe, você compartilhar essas ativações que vocês têm feito aí com Desimpedidos, também com o canal da Magnus Futsal, sensacional, parabéns aí pela essa iniciativa que vocês tiveram. Cara, legal, obrigado, eu agradeço demais mesmo, a gente gosta de participar desse tipo de ação, acho que a gente troca muita ideia boa e sai muita coisa boa, né, desse compartilhamento, e eu estou sempre aberto aí, a galera que quiser mandar pergunta, vai lá no meu Instagram e manda, que a gente responde todo mundo. O Lavô é um amigo e um craque, que eu era fã, eu fui goleiro, né, nas categorias de base, não tenho... Eu já superei o Felipe goleiro, esse daí ficou para trás. O Felipe goleiro não ganhou nada. Mas eu era um fã incondicional do Lavô atleta,
e hoje tenho o prazer de ser amigo e a gente estar junto aí na mesma profissão como gestores, tentando mudar o futsal, tentando mudar o esporte brasileiro de alguma forma. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que... Eu tenho dito sempre nas lives que a pandemia, eu acho que o maior legado dessa pandemia é mostrar o quão nós somos insignificantes sozinhos e o quão significante nos tornamos quando estamos juntos, né? Por maior que seja a tua fortuna, se você sair de casa de peito aberto sem máscara, você vai pegar o vírus. E se você ficar em casa, todo mundo ficar em casa, a gente consegue matar esse vírus. Então, acho que isso é uma lição para a vida, isso é uma lição para tudo, não só para o esporte, mas para a vida, para o mundo corporativo. Nós temos que nos ajudar, nós temos que estar juntos. Essas iniciativas de lives devem se perpetuar pós-pandemia, nós temos que continuar trocando ideia, unindo modalidades, futebol com futsal, futsal com basquete, basquete com voleibol, para que a gente se desenvolva como nação, cara. O Brasil é um país muito maravilhoso para ser sempre discriminado como um país em desenvolvimento ou até um submundo. Nós temos que mostrar o nosso valor e chegar onde merecemos. Chega de subsidiar a matéria-prima para o mundo. Está na hora do povo vir assistir o esporte aqui no nosso país. Bacana. Rômulo, você sabia que eu joguei futsal também, quando eu era mais novo? Eu também. Também joguei. Quem não jogou, né? De intercolegial. Não fui igual essas duas feras aí, né? Mas eu joguei bastante tempo. Eu joguei também, eu era goleiro também, no colégio. Era goleiro? Eu era goleiro do colégio. Eu não... Já superei também o Rômulo goleiro há muito, muito tempo. Bacana, pessoal. Queria agradecer, então, novamente aí o pessoal de casa. Lembrando, pessoal, amanhã a gente vai estar com Lenin Franco, gerente de negócios do Bahia, tá? Para conversar aqui sobre as ativações que eles têm feito lá no Bahia, causas sensacionais aí, causas sociais, né? E o Bahia aí que está trazendo um empoderamento assim gigantesco, né, Rômulo? Exato. É isso, Bahia. pessoal. Agradecer vocês aí, um grande abraço e até amanhã. Um abraço, gente. Até mais. Obrigado. Valeu.